Bom dia a todos e todas. Espero que estejam bem. Bom dia, Giovanni. Bom Bom dia, dia, Celso. Thomas. Bom dia, Thiago. Prazer estar com Dia. vocês. Vamos estar dando início ao nosso webinar pontualmente aqui. É com muita satisfação poder estar com vocês hoje. Mais um evento, uma iniciativa da filial da Câmara Britânica de Minas Gerais. Então, sejam todos bem-vindos. Para quem não me conhece, eu sou Thomas Nemes, sou diretor regional da filial de Minas Gerais, da Britcham, e mais uma vez falo do meu prazer estar dando início a essa conversa sobre temas que realmente a gente entende são importantes, estratégicos para o desenvolvimento do Estado de Minas Gerais e para o fortalecimento dos laços econômicos e comerciais entre o Brasil e o Reino Unido. Ainda mais numa semana e algumas semanas que o próprio governador está em missão em vários países na Europa. A gente está aqui também fortalecendo esses laços. Então, gostaria de agradecer a presença de todos, estão nós acompanhando tanto pelo Zoom quanto pelo YouTube, né, os mais diversos associados, parceiros e convidados, e especialmente os nossos palestrantes de hoje. O Celso Neto, secretário de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Inovação de Uberaba, presidente do Conselho de Administração da CPE Uberaba, e o Giovanni Medina, gestor comercial do BH Airport, Aeroporto Internacional da Região Metropolitana de Belo Horizonte, capital de Minas Gerais. É uma grande satisfação recebê-los e poder contar com as suas visões sobre os dois projetos importantíssimos em locais diferentes do Estado e simbolizam um dinamismo econômico e potencial logístico, capacidade produtiva e exportadora do Estado de Minas Gerais. Muito brevemente, falando da Câmara Britânica, estamos atuando há 109 anos no Brasil, e o principal objetivo é ser um fórum da comunidade empresarial e governamental Brasil-Reino Unido, com o objetivo de fortalecer o comércio, os investimentos, os serviços e os relacionamentos bilaterais. Reunimos grandes investidores britânicos e empresas brasileiras dos mais diversos setores, mantendo uma presença ativa em São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná e Minas Gerais, sempre trazendo a perspectiva nacional e internacional. Atuamos por meio de 13 comitês temáticos, cobrem pautas como agronegócios, energia, meio ambiente e sustentabilidade, comércio internacional, economia e finanças, direito e tributário, entre algumas outras temáticas. Em sinergia com o governo britânico, sempre, importante dizer, todas as nossas iniciativas buscam promover ambientes empresariais e sociedades mais diversas, inclusivos, prósperos e sustentáveis, contribuindo para o desenvolvimento econômico e social de ambos os países. Nós também oferecemos aos nossos membros oportunidades em pautas no entorno de advocacy, pontos com CEOs e lideranças empresariais, posicionamentos públicos e institucionais junto ao poder público, exposição estratégica na mídia nacional e internacional. A pauta de hoje dialoga diretamente com a agenda da nossa filial aqui em Minas Gerais, trazendo esses destaques e oportunidades em logística, investimentos, exportação, que de fato fortalece essa competitividade do Estado e posiciona de forma ainda mais relevante nas cadeias globais de valor. Então, com o intuito de ampliar essa mensagem às empresas que nos acompanham, vamos ter duas apresentações no dia de hoje, começando primeiro com o secretário de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Inovação de Uberaba, o Celso Almeida Afonso Neto, para dar um pouco mais de contexto, né, de quem que o secretário é. Ele também é presidente do Conselho de Administração da Zona de Processamento e Exportação em Uberaba. Ele é advogado, mestre em Direito pela Universidade de São Paulo, com estudos na Alemanha. Ele foi vereador mais votado em Uberaba em 2020 e atua como secretário municipal de Educação antes de assumir a atual pasta à frente de Desenvolvimento Econômico. A ZPE de Uberaba, como falei, é Zona de Processamento e Exportação, é uma área de livre comércio, com o exterior voltado à instalação de empresas exportadoras. Oferece incentivos fiscais, cambiais e administrativos
para atrair investimentos e impulsionar as exportações de produtos industriais e agroindustriais de Minas Gerais, especialmente a região do Triângulo Mineiro, próximo de Goiás, Mato Grosso do Sul e São Paulo. Em seguida, traremos um panorama sobre o BH Airport e seu hub logístico multimodal, que integra modais aéreos, rodoviários e ferroviários, tendo uma referência nacional e internacional em carga aérea, muito premiada ao aeroporto. E essa referência estende a mobilidade e comércio internacional, conectando Minas Gerais ao país e aos mercados globais. Quem apresentará esse tema, como comentei, será o Giovanni Medina, gestor comercial de BH Airport, responsável pelas áreas de hub logístico multimodal, varejo e hospitalidade, mobilidade e negócios aeroportuários. Ele é engenheiro de formação pelo Instituto Tecnológico de Aeronáutica, ITA, e com MBA em gestão de projetos. O Giovanni já possui mais de 20 anos de experiência no setor de aviação civil, com passagens pela Embraer, uma ampla atuação em operações aeroportuárias. Junto comigo, hoje, temos em apoio aí a essa condução desse webinar, tem meu colega e amigo, o diretor adjunto da filial, Thiago Porto, que após as apresentações irá conduzir a sessão de perguntas e respostas. Então, por favor, na medida que vocês vão ouvindo as apresentações, tendo perguntas, não deixem de aproveitar o momento de perguntas e respostas. Então, desejo um excelente evento para todos. Vou passar a primeira palavra, então, para o Celso, que compartilhará um panorama desse ambiente de negócios em Uberaba, essas perspectivas para o desenvolvimento da região. Eu encerro aqui minha abertura e, por favor, Celso, secretário, estamos com você. Obrigado. Bom dia a todas e a todos, a quem nos acompanha pelo YouTube e as outras plataformas também. Vou pedir licença para compartilhar uma apresentação aqui com vocês sobre a nossa cidade. E vocês conseguem visualizar a apresentação normalmente? Estamos sim, Celso, tudo certo. Perfeito. Escutando bem. Então, primeiro queria te agradecer, Thomas, pela oportunidade. Nossa conexão em eventos aí fora da cidade de Uberaba vão trazendo novas conexões para o nosso estado e também para os países que querem encontrar oportunidades boas para investir no Brasil. Então, eu trago aqui primeiro sobre a nossa cidade de Uberaba. Eu vou dar duas vertentes aqui. Em primeiro lugar, falar da nossa cidade, porque não adianta também falar só da ZPE, e a ZPE está inserida em um contexto. Qual que é o contexto que ela se insere? Então, primeiro é importante entender Uberaba. Eu e a prefeita Elisa, nós temos o viés da administração privada, a gente não vem da administração pública. Somos empreendedores e estamos colocando isso na administração pública. Então, é uma quebra de paradigma administrativa na cidade de Uberaba. Uberaba fica no Triângulo Mineiro, é uma cidade do interior que tem quase 400 mil habitantes e é um dos 6 geoparques do Brasil reconhecidos pela Unesco. Por isso que a gente coloca Uberaba Terra de Gigantes, porque nós somos ancorados em três gigantes que movem a nossa economia, a nossa cultura e todos os aspectos com relação a isso aqui na nossa cidade. O primeiro pilar é o Chico Xavier, é a religiosidade. A questão do Chico Xavier não ter nascido aqui, mas ele construiu todo o seu legado mediúnico aqui na nossa cidade, e isso é uma referência para nós. Então, nós temos um grande memorial aqui em homenagem a ele, que foi considerado o maior brasileiro do século passado. Então, a gente tem muito orgulho de levar o Chico Xavier para o mundo, e não só sobre o aspecto religioso do espiritismo kardecista, mas sobre o aspecto humano de amor e caridade. Além disso, nós somos a capital mundial do gado zebu. E hoje nós não somos a capital mundial do gado zebu somente na carne em si. Nós somos a capital mundial do zebu em pipeta. E a gente brinca com isso porque Uberaba é a referência mundial em genética zebuína. Praticamente toda a genética do país em gado zebu sai de Uberaba. Todo melhoramento genético é feito aqui com grandes empresas nacionais e internacionais na nossa cidade. E o terceiro aspecto, do ponto de vista cultural também, é que em Uberaba foi encontrado o maior dinossauro que já viveu em terras brasileiras. E Uberaba, então, é um sítio paleontológico urbano. E a gente, com isso, conseguiu a chancela da Unesco, o que traz visibilidade internacional para nós
naquele aspecto de desenvolvimento sustentável, que é o que ancora a nossa cidade hoje sob a nossa gestão. Além disso, Uberaba é uma cidade que ela está geograficamente privilegiada no Brasil. Ela está praticamente equidistante de grandes capitais como BH, São Paulo, Brasília, Goiânia, e passam por aqui boas estradas que fazem a conexão do país. Então, a gente tem ligação com o Brasil inteiro a partir da cidade de Uberaba, o que faz com que a nossa cidade tenha bastante a característica de ser um hub logístico para várias empresas. Então, isso é algo muito importante que a gente traz também, porque a gente tem tanto modal rodoviário, quanto modal aéreo, com o aeroporto da nossa cidade, que está em ampliação pela AENA, que é a mesma operadora de grandes aeroportos do país, e está ampliando aqui com um investimento de 150 milhões de reais. E nós temos voos regulares para BH. Em janeiro, inaugura voo regular para São Paulo e a gente segue crescendo a nossa malha aérea também de passageiro e de cargas. Além disso, nós temos o modal ferroviário também. Nós temos aqui um dos maiores terminais ferroviários não operados diretamente pela VLI, que é o terminal de Uberaba-Tiúbe, que esse é operado pela VLI, e nós temos ainda o TFER no nosso Distrito 3. Então, nós temos modal ferroviário na cidade como um todo. Então, a gente agrega os três modais principais do país aqui na cidade de Uberaba, o que garante também qualidade para escoamento da produção e para a chegada de matéria-prima. Outro aspecto que a gente gosta sempre de mencionar é que Uberaba ela está consolidada enquanto mão de obra qualificada para qualquer empresa. Nós temos aqui grandes universidades públicas e privadas que garantem um ambiente de produção de mão de obra em qualidade e em quantidade suficiente para atender novas empresas aqui na cidade. Então, para citar as duas maiores, nós temos a UFTM e a Uniub, uma pública e uma particular que atendem aí o Brasil como um todo e fazem o Uberaba ser esse grande referencial em formação de mão de obra e também inovação, porque nós temos aqui o centro de inovação nosso, que produz inovação juntamente com startups, com grandes empresas como a Ubifol, como a PwC também, que é corresponsável pela administração do nosso centro de inovação. E já partindo para o tema principal aqui, depois dessa breve introdução, nós queremos falar sobre a ZPE Uberaba. ZPE é um modelo que foi criado há 40 anos no Brasil, aproximadamente, mas pouco prosperou a nível Brasil por uma série de razões, principalmente por razões políticas, porque a dificuldade de se conseguir regularizar uma ZPE no Brasil é muito grande e exige muitas características específicas que é difícil que as cidades tenham. E Uberaba conseguiu. Então, no Brasil, existem somente 4 ZPS em operação. E Uberaba é a única do sul e do sudeste do nosso país. Então, a região mais produtiva do país, que é o sul e sudeste, que é mais desenvolvido, tem mais acesso à mão de obra qualificada, mais acesso à energia, mais acesso à água, mais acesso a escoamento de produção. A nossa ZPE é a única que atende com qualidade essa região. A ZPE Uberaba, ela não é um plano, não é algo que está na ideia, é algo que é concreto. Vocês podem ver aí o nosso pórtico de entrada e a garantia de bom desenvolvimento para a nossa cidade, para a região como um todo, para o futuro. A zona de processamento e exportação é um modelo que foi inspirado em outros países que separam áreas do seu próprio território, onde você tem facilidades do empreendedor colocar o seu negócio lá, desde que atenda certos requisitos. Na China, por exemplo, tem mais de 3.000 ZPS, como a de Uberaba, e no Brasil nós temos, de novo, só 4. A ZPE Uberaba, ela é muito recente, não tem nenhum ano de idade. Nós alfandegamos ela no final do ano passado e nós temos a garantia dos benefícios por 20 anos. Então, é uma política permanente para que a gente possa enxergar aí um grande vetor de desenvolvimento do nosso território. O que acontece dentro da ZPE e o que é possível fazer lá dentro e o que a torna tão vantajosa? A ZPE é basicamente para todos os empresários e todas as associações que estão nos ouvindo aqui, é um modelo em que você não paga imposto praticamente. Todos os impostos de importação, todos os impostos de matéria-prima, de equipamentos, etc., eles estão ou suspensos ou retirados de cobrança por você estar dentro de uma ZPE. E isso nós estamos falando tanto de produto quanto serviço. Então, se você
tem uma empresa que tem o caráter exportador e já empreende no Brasil ou quer empreender aqui no país, a ZPE Uberaba ela é o caminho perfeito para você. Você monta a sua empresa dentro da ZPE Uberaba, dentro desse loteamento que ele é definido por um decreto presidencial, e você pode gozar de todos esses benefícios desde que a sua atividade seja preponderantemente exportadora. Isso se aplica também para escritório de advocacia, para engenharia, para grandes indústrias. Então, a gama de negócio ela é muito grande dentro de uma ZPE. E nesse momento a gente faz uma administração que ela é privada. A prefeitura ela é sócia da ZPE, porque a ZPE ela passou a ser uma empresa privada para tratar com agentes de mercado de igual para igual. Então, isso é importante dizer porque a gente foge da burocracia que é o poder público de fato e de todas as amarras que isso traz para todo o sistema. Então, no sentido de flexibilizar, desburocratizar, a nossa CPE ela é administrada por uma empresa privada, da qual eu sou presidente do conselho. Então, a gente consegue acelerar os trâmites e fazer o modelo funcionar. Basicamente, essa tela mostra para vocês quais são os benefícios centrais do ponto de vista tributário, do ponto de vista administrativo, cambial e de segurança jurídica para quem atua dentro de ZPE. Então, vocês que estão acostumados, vocês da Britian e de todas as empresas que estão nos assistindo aqui, lidam com esse mercado externo muito corriqueiramente, sabem o quanto isso impacta na cadeia de diferentes produtos, principalmente aqueles de grande valor agregado. Você tem, então, benefícios tributários naquilo que você for adquirir de bens e serviços, com suspensão de IPI, PIS, COFINS. Você tem o AFRMM também, ele não é cobrado. Você também pode importar todo o seu maquinário, todo o seu equipamento de fora e não pagar tributo por isso. Administrativamente, você também goza de benefícios de licenças que não são exigidas dentro de ZPE. Se qualquer outro lugar que você for colocar o seu estabelecimento, você vai ter exigências burocráticas de licenças que a ZPE não tem. Cambial é uma vantagem muito importante para as empresas, porque muitas vezes a empresa não quer deixar o dinheiro no Brasil, ela quer operar com dinheiro externo, com recurso externo, e na ZPE você pode fazer isso diferente de outros lugares do país. Então, dentro da ZPE Uberaba, você consegue operar sua empresa aqui mantendo o recurso fora do país, mantendo a parte financeira fora do país. E você não depende de oscilações governamentais, você tem uma segurança jurídica e política também durante 20 anos da concessão do benefício. Então, isso tudo faz com que a ZPE Uberaba seja aí um grande atrativo para diferentes tipos de negócios e diferentes perspectivas porque o produto que sai da ZPL já sai alfandegado. Ele já sai com toda a parte de alfandegamento, que é uma burocracia muito grande em portos. Ela já sai daqui de Uberaba totalmente alfandegada, porque a Receita Federal tem um controle à distância desse estabelecimento de alfandegamento, né? Então, a gente consegue facilitar para o empresário tanto a chegada quanto a saída de produtos. Além disso, a gente cita aqui que Uberaba a gente tem buscado ser pioneiro e precursor nos investimentos verdes no nosso país, principalmente aqueles que se ligam na matriz energética do nosso território e na matriz de alimentação, de segurança alimentar. Então, nós anunciamos um investimento com a H2 Brasil, que é uma empresa europeia, uma empresa portuguesa, com investimento que vai fazer na ZPE de 7,8 bilhões de reais para fazer hidrogênio verde e amônia verde. E por que a amônia verde e hidrogênio verde funcionam muito bem para a nossa cidade? Porque a gente tem aqui um dos maiores hubs de produção de fertilizantes do país. Então, o Brasil ele é deficitário em produção de fertilizantes e Uberaba é um dos maiores, se não o maior polo de produção de fertilizante. E a gente tem a amônia verde como matéria-prima para esse processo. Então, a gente pode ter uma comunicação de mercado interno e mercado externo para o excedente. E como a gente disse, além dos investimentos verdes, a gente tem a gente vê muita vantagem no modelo de ZPE com grande valor agregado. Então, centros de P&D, biofarmacêuticas, energia renovável, agroindústria de alto valor. Então, todos esses aspectos estão nos eixos centrais e outros também que, porventura, vocês
apareçam aqui com oportunidades, nós estamos à disposição para construir a melhor solução para o seu negócio dentro da ZPE Uberaba. A gente agradece a oportunidade de falar com vocês, a gente se coloca à disposição para dúvidas. Eu só queria fazer um último comentário, que é o seguinte: como funciona o procedimento para gozar desses benefícios de estar em ZPE? Basta ter a vontade, o empresário entrar em contato com a gente e aí vai para lá? Não, não é isso. A única burocracia que exige é, como são impostos federais e estaduais também, nós precisamos da autorização do Conselho Nacional de ZPS, que é um órgão do governo federal. Então, é feito um projeto da empresa conosco e a gente submete isso ao governo federal no Conselho Nacional de ZPS, que defere o tratamento tributário diferenciado por 20 anos a partir dessa autorização e atendendo esses aspectos. De novo, não precisa ser um empreendimento que vai ser 100% voltado para o mercado externo, mas ele tem que ser preponderantemente voltado à exportação. A prioridade do faturamento tem que ser a exportação e tem que ter um impacto regional substancial. E, por fim, o último empreendimento que a gente está procurando e buscando, porque sabe que é vantajoso demais para as empresas e para nós, é a entrada de um data center na nossa ZPE, para atender mercado externo enquanto serviço. Também é uma oportunidade muito grande de mercado que a gente enxerga. E aqui eu encerro a minha participação nesse primeiro momento, agradecendo mais uma vez a todos vocês. Obrigado. Excelente, muito obrigado, secretário. Muito objetivo, muito esclarecedor sua apresentação. Eu passo agora para o Giovanni. Então, quem já tiver com perguntas para o Celso, vai preparando. Pode usar o chat também, pessoal. E então, agora estamos com o Giovanni. Obrigado. Pessoal, bom dia. É, Primeiro, gostaria de cumprimentar a todos aí que estão nos assistindo, agradecer o Thomas, agradecer o Thiago, o Celso. É um prazer estar aqui na companhia de vocês para compartilhar esses pontos. Eu estou com um ruído de fundo aqui, eu não sei se está atrapalhando, tá? Se Não está, tiver, não, de forma não, tá, alguma. tá ok? Tá bom, então. Estamos ouvindo bem. Então, queria agradecer mais uma vez. Vou compartilhar aqui, né, um pouco da história aqui do BH Airport e já entrando também na parte, né, objetivo central aqui do nosso encontro, né, compartilhar o Entreposto Industrial. É um projeto que está aqui com a gente no aeroporto desde 2013, desde a época que a gente iniciou a discussão, né, era até a transição da Infraero para a administração privada, que eu vou falar basicamente quem que cuida aqui do aeroporto hoje, tá? Eu sou, como já anunciado pelo Thomas, eu sou o head principal aqui da parte comercial, tá? Então, tudo que é receitas não reguladas, mais a receita regulada de carga, tá sobre a minha gestão aqui, num time multidisciplinar, tá? Eventualmente, a gente querendo compartilhar e discutir algum assunto com maior profundidade, eu vou estar compartilhando com vocês os contatos do meu time, mas fiquem à vontade, né, depois daqui da apresentação, para a gente discutir e dúvidas. Então, basicamente, eu vou passar pela história, como é que a gente chegou no que a gente é hoje, tá? Visão geral em números, o hub logístico multimodal e o entreposto industrial, tão falado aeroporto industrial, o nome técnico para ele na portaria da resolução da Receita, né, o entreposto industrial, ele é exatamente os benefícios de uma ZPE numa zona primária, né? O Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, o BH Airport, é a única zona primária do estado de Minas Gerais, então Minas Gerais não tem porto, né? Então você chega diretamente do exterior, né? Única, exclusivamente pelo Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, e temos algo semelhante ao ZPE aplicado no aeroporto industrial. Aí, mais para frente, eu vou discutir alguns benefícios. E a gente chegou a rodar um case aqui com uma empresa que depois mudou de modelo, e vou comentar isso aqui na nossa apresentação também, mas muito em função da gente ampliar o nosso leque e o nosso modelo de negócio, justamente para atrair não apenas empresas que gostariam de exportar, mas empresas também que querem usar esse benefício do alfandegamento, de estar numa área alfandegada, para produzir e vender dentro do Brasil, tá? Obviamente, a gente tem alguns impostos que nesse processo você vai pagar, mas você fica suspenso até a venda do produto final, que eu vou comentar aqui no item 4, tá? Então, como é que é a história, né? Como é que a gente
está aqui hoje, né? O aeroporto ele é da década de 80, em 90 teve uma operação e uma queda de movimento muito grande, uma recuperação e expansão em 2004, tá? Que a gente teve a criação do Centro de Manutenção da Gol, voos foram transferidos para cá para fortalecer o conceito hub, tá? do aeroporto. Uma dúvida, o Thomas, Thiago e Celso, está obstruindo aqui a minha apresentação, né? Para essa parte que aparece vocês no vídeo aqui, agora ficou melhor? Eu consigo ver perfeitamente a apresentação. Não. Não, então tá bom. Porque tá aqui para mim, tá aparecendo. Tá tudo certo. Tá bom, então. Então, em 2014, com a concessão, nós entregamos o Terminal 2, tá? Expandimos a nossa capacidade. Nessa época, a gente estava aí preparado, né, para processar, estávamos com 11 milhões de passageiros. E, por fim, 2020 para 2025, nós tivemos a pandemia, mas continuamos o nosso processo de atendimento de todas as obras de expansão que a gente tinha que entregar com o compromisso do contrato de concessão. Tivemos um impacto muito grande com a pandemia, mas estamos numa recuperação muito boa, com mais de 12 milhões de passageiros, 70 destinos e fortalecimento do hub logístico multimodal. Então, visão geral dos números do BH Airport, do Aeroporto Internacional de Belo Horizonte. Temos mais de 132 mil metros quadrados de área, 4 mil vagas de estacionamento. Hoje, nós temos uma capacidade instalada para 32 milhões de passageiros. Estamos com 12,4 em 2024. Vamos atingir 13,1 em 2025, com previsão de bater aí provavelmente 14 milhões em 2026, tá? Mais de 100 lojas e restaurantes, cafés, ou seja, concessionários aqui. Na época que a gente assumiu o aeroporto, só para vocês terem uma noção, a gente tinha mais ou menos 15 concessionários, tá? E hoje nós temos mais de 100, 26 pontos de embarque para atender os passageiros e trazer uma melhor experiência, 44 posições de aeronave e uma capacidade de pista de quase 200 mil movimentos de aeronave por ano, tá? Crescimento de passageiro, como eu havia falado, em 2019 a gente estava na casa dos 11 milhões, tivemos a pandemia, chegamos a operar aqui 4 milhões de passageiros em 2020, fomos retomando, em 2023 atingimos 10 milhões e meio, em 24, 12,3, numa recuperação muito grande, e agora também crescendo aí de 12,3, provavelmente vamos encerrar o ano com 13,1 milhões de passageiros, tá? Números bem macros, tá, gente? Estou passando rápido para ir já para o ponto 3 e 4, que eu acho que entendo ser o ponto mais pertinente, mas tenho que mostrar aqui o que a gente tem feito, né, desenvolvimento do Aeroporto Internacional de Belo Horizonte como hub. Hoje nós temos mais de 70 destinos operados. Não sei se todos sabem, né, o Aeroporto Internacional de Belo Horizonte é o segundo aeroporto em quantidade de destinos domésticos do país. A gente supera Guarulhos, supera Brasília, supera todos os aeroportos. Viracopos é o primeiro, nós somos o segundo, tá? O aeroporto de Campinas é o primeiro, nós somos o segundo em termos de destinos domésticos. Para vocês terem ideia, a gente conecta mais cidades para o interior da Bahia do que o próprio aeroporto de Salvador. Temos uma integração muito grande com os destinos regionais, mais de 13 destinos regionais atendidos aqui pelo Aeroporto Internacional de Belo Horizonte. Somos o terceiro no país, se você somar destinos domésticos e internacionais, aí Guarulhos entra também, né? Claro, como primeiro. E somos o quinto na oferta de assentos de passageiros e demanda. Então, somos o quinto aeroporto em movimentação de passageiros do Brasil. Hoje, né? Aqui está 2023, mas é 2024 isso aqui, tá, gente? Também estamos com 7 destinos internacionais: Portugal, Curaçao, Panamá, Fort Lauderdale, Chile, Orlando, Argentina, e vamos entrar no ano que vem com Lima, tá? Lima também vai entrar no nosso portfólio, na nossa oferta de voos internacionais. Aeronaves white bodies, né? Que a gente coloca aqui que são mais específicas para ter uma movimentação de carga. Temos Portugal com a TAP e temos também Fort Lauderdale com a Azul, está operando agora 5 frequências para Orlando, ela concentrou tudo em Orlando, mas é um avião também que permite um volume grande de carga para exportação, tá? E
por último, no último mês, estamos com uma rota cargueira conectando Miami também com a Latam, tá? Com a Latam Cargo. É um voo que a gente desenvolveu em conjunto, né, com parceiros específicos para atender uma determinada demanda. Estamos trabalhando para fortalecê-lo, para deixá-lo de forma regular. Tá? Hoje ele é um voo que está acontecendo uma vez por semana, mas ele ainda não entrou na grade de voo regular da Latam Cargo. Estamos trabalhando para isso. Crescimento de movimentações de carga no aeroporto, a gente cresceu mais de 10% aí, de 23 para 24, tá? Na importação, a exportação um pouco menos, mas a gente movimenta aqui no Aeroporto Internacional de Belo Horizonte mais de 13 bilhões em cargas importadas, movimentou, né? Em termos de valor CIF agregado da carga, tá, gente? Então, estamos trabalhando arduamente para fortalecer o hub logístico multimodal. Somos a única zona primária do estado de Minas, um aeroporto multimodal. Nós somos pioneiros, não somos mais o único, tá? A trabalhar o conceito de multimodal. Nós temos cargas aéreas, carga marítima, temos carga internacional da América do Sul, que a gente chama de MIC-DTA, né? Que é o Manifesto Internacional de Carga, que cruza as fronteiras no Paraguai, na Argentina ou em qualquer outro país faz fronteira com o Brasil, passa por essa zona, que seria o primeiro contato com o território brasileiro, e vem finalizar o processo de nacionalização no nosso recinto alfandegado, tá? A gente funciona nesse modelo também. Assim, complementando, né, o Hub Logístico Multimodal, o que a gente tem, né? A gente trabalha muito com os nossos clientes. Temos clientes de ciências da vida, mineração, automobilística, tecnologia. A gente é um recinto alfandegado, é um hub logístico que a gente coloca a expressão livre de taxinhas. A gente procura concentrar tudo num único serviço, mostrando para o cliente, trabalhando junto com o cliente, tá? E os parceiros dos nossos clientes, para mostrar o saving de se trabalhar e de se nacionalizar a carga aqui com a gente, tá? É um dos nossos diferenciais. Então, como falei, nossos clientes são ciências da vida. Nós temos 3 mil metros quadrados de área dedicada às ciências da vida. Somos certificados Boas Práticas Anvisa. Temos técnico farmacêutico dedicado. Então, o armazém tem 12 mil metros quadrados, mas nós só de áreas, câmeras frias preparadas para ciências da vida, temos mais de 3 mil metros quadrados. Nossos principais clientes hoje, tudo fazem processo de importação aqui com a gente, todas essas empresas. Então, estamos aqui com a União Química, a Ecolavo, a Philips Healthcare, então, Mater Dei importa carga com a gente, Hermes Pardini, ou seja, os principais clientes aqui da região metropolitana e alguns do norte de Minas, tá? A Novo Nordisk também está com a gente, apesar ela está ali na ponta superior, também está aqui com a gente. Então, a gente, para essa logística da região metropolitana, norte de Minas e leste de Minas Gerais, a gente tem uma força muito grande, até pensando na logística como um todo. Então, mineração também, tá? Essa parte aqui, quando a gente expandiu para o conceito de hub logístico multimodal e decidimos trabalhar com carga marítima, vários clientes que tinham carga aérea com a gente, alguns decidiram consolidar cargas marítimas aqui com a gente também. A gente está trabalhando num projeto para a gente melhorar a capacidade de atender no marítimo, tá, gente? Hoje a gente faz com uma certa limitação, mas a gente está trabalhando para conseguir ampliar isso e reduzir as nossas limitações para a carga marítima. Mas é uma oportunidade para o cliente que gostaria de concentrar, né, sua carga, fazer todos os seus modais no único recinto. O BH Airport hoje é uma oportunidade muito grande. Nossos principais clientes hoje, estamos com a Vale, com a Astec, Uzi Minas, Sandvik, ArcelorMittal, Gerdau, Komatsu. Então, temos vários clientes aqui. A Anglo Gold também, temos muita coisa com a Anglo Gold aqui, de material de importação. Estrutura do automotivo, também somos preparados aqui. Temos um polo automotivo grande aqui no entorno, né? Então, Stellantis, Iveco, CNH fazem muita carga aqui com a gente, tá?
E agora vou entrar no modelo do entreposto industrial. A gente rebatizou em 2023 a expressão aeroporto industrial para entreposto industrial. Mais para frente eu vou comentar o porquê, tá? Então, basicamente, fomentar a indústria nacional, né, o objetivo, num ambiente tributário, logístico e operacional que traga resultados e favoreça a indústria a estar aqui no entorno do aeroporto, dentro do aeroporto, propriamente dito, né, dentro do recinto alfandegado, para que a sua eficiência logística e redução de custo justifique essa questão de estar aqui dentro do nosso sítio aeroportuário. Então, basicamente, semelhante ao que o senhor colocou na questão da ZPE, temos suspensões de tributos federais, tributos estaduais. A gente tem algumas modalidades de 1 ano, 2 anos, 3 anos, mas possível de expandir mais anos, tá? Além desses 3 anos. Por que aqui a gente comenta essa questão primeiro dos 3 anos, né? Que essa aqui eu tenho um regime de entreposto que não necessariamente a empresa precisaria estar aqui. A gestão do insumo dela fica aqui comigo. No modelo de entreposto industrial puro, né, do aeroporto industrial propriamente dito, aí a gente consegue também prazos bem maiores, até 20 anos, para a empresa estar aqui auferindo os benefícios de estar no modelo de entreposto industrial. Temos tributos estaduais, que a gente também tem o diferimento de tributos estaduais. Aí aqui eu gostaria até de fazer um parênteses para a gente comentar um caso. Nós tivemos a primeira empresa nesse regime aqui no nosso aeroporto internacional de Belo Horizonte, que foi a Clamper. Ela começou em 2020 e ficou nesse regime até 2023. E em 2023 para 2024, numa estratégia deles, tá? de como a venda deles era quase 100% dentro do Brasil, era pouca exportação, o diferimento, a suspensão tributária não era o melhor caminho, né? Depois de 3 anos de operação, no entendimento de negócio deles e nosso também, tá? Mais para frente eu comento o que é envolvido nos custos e no que a gente tem que atender para o modelo do entreposto industrial, o aeroporto industrial. Inclusive, é um tema de discussão que a gente vai estar fazendo agora com a Receita Federal, com a Receita Estadual, para tentar mudar alguns parâmetros e algumas condicionantes do modelo, tá? Para se tornar mais atrativo. Mas no caso de uma indústria que importa 90% dos seus insumos, 10% é nacional, e depois de fabricado vende dentro do Brasil, o que se consegue no modelo de entreposto industrial é a suspensão de todos os tributos até vender o produto acabado. Então, se você tem um produto acabado em insumos de alto valor agregado, você ficar sem recolher esses impostos até a venda do produto acabado é um fluxo de caixa muito grande. Porém, se você é uma indústria que trabalha com insumos de não tão alto valor agregado e o seu produto final também não este regime, para quem quer vender 100% dentro do Brasil, não é o mais adequado. Tá? A Clamper se encaixava nesse perfil, ela faz material para proteção contra raios, né, descarga elétrica, então, para ela, não era o melhor modelo, esse modelo do entreposto industrial, e hoje ela está com a gente no modelo de real estate, né, não alfandegado e rodando aqui. Porém, somos preparados para alfandegar e atender todos os quesitos do modelo de entreposto industrial para um cliente em 60 dias. Por quê? Nesses 3 anos, nós rodamos, testamos, temos o sistema pronto, só não está rodando e está desligado, mas a gente tem toda a parte de normas e atendimento com a Receita Federal, seja para ter a portaria 24 horas, gestão do estoque, no modelo do entreposto industrial, a gestão do estoque, tanto da matéria-prima quanto do produto acabado, com o recinto alfandegado, tá? Então tem uma integração entre os sistemas da Receita e do cliente, do ERP do cliente. A gente está preparado para desenvolver, junto com o cliente, a 4 mãos, e eventualmente um apoio de uma consultoria logística, todo o plano para se instalar aqui, tá? A gente oferece benefícios
na parte do armazém para aquele cliente que está com a gente no aeroporto industrial, então seja carregamento, descarregamento, movimentação até a área alfandegada. Então, a gente tem todo esse portfólio de produtos e serviços desenvolvidos, que a gente não tem hoje, né, e rodando aqui, 100% nenhuma empresa neste modelo. Tá? A Receita, nesses 3 anos, também aprendeu com a gente como operar esse modelo, então a gente consegue ativar isso rapidamente. Estamos conversando com algumas empresas em estudos para tentar entender se é o melhor modelo para o caso dela, tá bom? Então, basicamente, é one-stop service, né? Então, a gente tem a área destinada para a produção, a gestão do estoque, o sistema integrado do ERP, toda a parte de cuidar do prédio. Isso entra numa taxa FII sobre aquilo que a empresa faz de valor aqui dentro do sítio aeroportuário, e aí está embutido todos os custos nisso daí para a operação. Tá? No caso da Clamper, o que aconteceu junto para ter essa operação, nós temos que, basicamente, ser o fiel depositário dessa área alfandegada e cuidar para que tudo esteja lá dentro, não tenha nenhum descaminho, nenhum contrabando, ou seja, cuidar do processo de ponta a ponta como se fosse uma supervisão. Então, mão de obra eu preciso ter no local, sistemas eu preciso ter no local. Então, por isso que eu pontuei muito que tem que se entender o melhor modelo para estar no entreposto industrial, tá? No caso da Clamper, o modelo convencional não alfantegado, em função dela vender quase 99% dos produtos dela manufaturados dentro do Brasil, não se mostrou o mais eficiente. Mas temos a solução, conseguimos fazer e, tendo interesse, a gente inicia as conversas, senta na mesa, envolve o meu time para a gente estudar a 4 mãos se é o melhor modelo para o negócio que está pretendendo ter aqui com a gente. Resumindo, tá, gente? Só para não me estender tanto, para a gente ter mais tempo para perguntas e respostas e compartilhar aí conhecimentos e, e todas as dúvidas, né? Esclarecer todas as dúvidas dentro do possível. Logística integrada, agilidade, a parte da economia, existe um plano, uma linha de crédito do BDMG para fomentar empreendimentos dentro desse conceito do entreposto do aeroporto industrial, tá? A questão da isenção dos impostos e benefícios fiscais, que eu comentei. O benefício do fluxo de caixa, ele está aqui destacado para aquela empresa que o foco não é a exportação, tá? Claro, isso precisa ser muito bem estudado e entender se os custos associados versus os benefícios levam à adoção deste modelo. E suporte do BH Airport para tudo, né? E aí entra toda a parte de estudar um business case conjunto, de entender se para aquele negócio é a melhor operação. Por fim, já encerrando aqui a minha apresentação e agradecendo a todos, a gente não é só um aeroporto, o BH Airport não é só um aeroporto, é um vetor de progresso, um catalisador de oportunidades e um novo símbolo da Minas, né? Minas Gerais, que voa mais alto, conectando Minas ao mundo. Pessoal, obrigado. Deixa eu retornar aqui. Perfeito. Obrigado, Giovanni. Obrigado também, Celso. Bom, a gente já recebeu algumas perguntas aqui. Vou começar com o Giovanni aqui. Os últimos serão os primeiros, né, Giovanni? Você mencionou aí o mapa, né, de conectividade aí de Confins e quanto que a BH Airport conseguiu consolidar como um hub doméstico. Chegou uma pergunta aqui sobre os planos de expansão do aeroporto para os próximos anos, especialmente com relação a rotas internacionais e a segunda pista. Você mencionou aí Lima, né, que é Sim. uma novidade para o ano que vem, mas outras rotas, Europa, Ásia e essa questão da segunda pista. Perfeito, Thiago. Temos sim, tá? Lima já é um confirmado para o próximo ano. Estamos trabalhando com a ITA, antiga Alitalia, também, um desenvolvimento de uma rota, mais uma rota para a Europa, tá? Essa rota, a ITA, antiga Alitalia, foi comprada pelo grupo Lufthansa, então a gente está discutindo o nosso time de desenvolvimento de rotas, tá? Que é o meu par aqui,
ele está trabalhando muito forte nisso e aumentar também a conectividade dentro da América do Sul, tá? São dois focos nossos. A gente entende que tem espaço para mais um voo para a Europa e aumentar a conectividade na América do Sul. E para 27, a gente também está estudando mais uma frequência Estados Unidos, tá? E aí seria a região de Nova York ou Boston ali. A gente está trabalhando com as empresas que atendem esse mercado, tá? E com maior força, né? Que são hubs de algumas empresas aéreas americanas. E a gente já teve aqui a American Airlines no passado e a gente está retomando algumas conversas com esses grandes players. Para 27, a gente tem mais uma rota, pelo menos 5 frequências semanais para os Estados Unidos a mais e mais 5 frequências semanais a mais também para a Europa, tá? E com relação à segunda pista, Perfeito. A segunda pista hoje, eu acho que no início da minha apresentação eu mencionei, né? A gente tem hoje 108 mil ATMs anuais. A nossa atual pista tem uma capacidade para 200 mil. Então, a gente está trabalhando junto com o Poder Concedente para que essa pista entre conforme demanda no nosso horizonte de planejamento estratégico. Hoje, a sinalização de demanda pós-crise de 2015, pós-pandemia, é para 2049 a necessidade de uma segunda pista. Então, a gente está discutindo isso, ela está no radar para ser executada conforme demanda, e estamos conversando isso hoje com o poder concedente, que seria o Ministério de Portos e Aeroportos, a ANAC e a Secretaria de Aviação Civil. perfeito, Giovanni. Passar a bola agora para o Celso. Celso, chegou aqui uma pergunta sobre há quanto tempo a ZPE está em operação, né? Ou se ela ainda está em fase de implementação, se tem alguma questão pendente. E também exemplos de nomes, de setores, de algumas empresas que já estão alocadas ou com planos de alocação na ZPE. Excelente, Thiago, obrigado. A ZPE Uberaba está em operação desde dezembro do ano passado, então ela é bem nova, bem recente. Nós não temos nenhuma pendência em nenhum órgão, então a gente já está em atuação. Qualquer empresa que quiser se instalar lá já pode entrar com o processo, e aí o processo é diretamente conosco, e aí a partir do momento que ele amadurece aqui, a gente encaminha para o Conselho Nacional de ZPS, que aí sim dá a concessão do benefício tributário. Com relação a empresas, nós temos uma fechada, que é a maior de todas, que é o investimento de 7,8 bilhões de reais, que é a H2 Brasil, né, que é o investimento numa planta de hidrogênio verde e amônia verde. E nós temos outras empresas que estão em negociação ou já com o benefício em trâmite no governo federal. Mas essas outras empresas, como eu tenho NDA assinado com elas, eu não posso revelá-las aqui nesse momento, só o momento que a empresa me dá essa autorização. Perfeito. Tem uma pergunta similar aqui, se tem algum setor prioritário que vocês estão prospectando. Não sei se você poderia abrir nesse sentido também. Sem problema. O primeiro aspecto que a gente está prospectando nesse momento, como eu disse, é data center. Isso é muito importante para nós, porque a gente vê uma oportunidade de mercado muito grande e um data center no Brasil ele só vai funcionar em zona de processamento de exportação de fato a longo prazo. Existe até o REDATA, né, que foi uma flexibilização federal para isso, um regime específico para fora de ZPS, só que ele tem duração de 5 anos só e não 20 como é na ZPE. Então, isso é um foco. E outro foco é em aspectos de saúde também, mas de alto valor agregado. Então, toda a indústria, toda produção que for, ou prestação de serviço que tiver alto valor agregado, ela é de interesse da ZPE de Uberaba. E por que isso? Não é uma escolha discricionária. É porque só faz sentido você estar numa ZPE, fazer os investimentos em uma ZPE, caso o seu produto tenha os requisitos que o governo federal impõe. Então, você tem que ter alta tecnologia aplicada ao seu produto, você tem que ter processo de pesquisa e desenvolvimento no seu produto, e você tem que ter um impacto regional. Então, sempre for pensar ZPE, não basta você, eu vou exportar soja
em grão do Brasil para a Europa, para a China, ou para os Estados Unidos, ou para qualquer lugar. Isso não vai funcionar em uma ZPE, porque não vai ter aprovação do governo federal. Agora, se você colocar uma esmagadora de grãos dentro de uma ZPE para extrair o óleo de soja e fazer outros produtos derivados da soja, e aí sim fazer a exportação depois dessa transformação tecnológica, você vai poder estar dentro de uma ZPE. E aí você tem a isenção de tributos, suspensão dos tributos da cadeia como um todo, tanto da importação de matéria-prima, quanto da exportação, e também quando você compra matéria-prima no mercado brasileiro, também você tem os benefícios tributários como um todo. Legal, obrigado, Celso. Giovanni, chegaram aqui duas perguntas bem semelhantes sobre os modais, né, que estão tão próximos ali do aeroporto. Como que a BH Airport ela analisa a possibilidade do novo anel rodoviário, né, do rodoanel de BH que está sendo construído, e do novo contorno ferroviário da região metropolitana de Belo Horizonte? Se vocês têm algum plano de conectividade com relação a esses dois modais. Perfeito, Thiago. Boa pergunta. Quanto ao anel, tá? O anel hoje, ele não coloquei aqui na nossa apresentação, a gente tem uma apresentação de imobiliário, desenvolvimento de real estate. Ele é o motor propulsor para a gente conseguir esse desenvolvimento de real estate aqui, do imobiliário, do entorno, tá? A gente entende que é um, um projeto essencial para a mobilidade da região metropolitana de Belo Horizonte. Ele é vital. A gente sabe que ele está enfrentando alguns desafios aí com licenciamento ambiental aí, era para ter acontecido até final de setembro, mas tivemos alguns atrasos aí, estamos acompanhando, temos uma proximidade muito grande com o governo de Minas nesse aspecto, tá? Porque ele é vital para a gente, então ele faz parte, sim, essa conectividade ela ajuda a desenvolver o hub logístico multimodal do aeroporto e de outros, né, de outras empresas e recintos alfandegados aqui no entorno também. Quanto à questão do ferroviário, mais ou menos na época da pandemia, a gente estava estudando uma eventual conexão com não, uma linha de ferro que temos aqui a 8 quilômetros do aeroporto, mas para isso a gente precisa entender essa ocupação do sítio como um todo para ter essa sinergia, né? A gente sabe que carga ferroviária ela tem por essência, assim como a marítima, tá, gente? Por essência um volume e tonelagens muito altas, com um ticket médio um pouco mais baixo, e a gente tem ainda como vocação principal a carga aérea, claro, faz parte, o equipamento é isso, e a gente traz um desenvolvimento qualificado. Acho que a expressão que o Celso usou é muito boa, não é discricionário, mas é aquela para atender o combinado modal aéreo, marítimo e ferroviário, se o meu cliente tiver, mas aquele cliente que é puramente ferroviário, não tem nenhum link com o modal aéreo, não é o nosso foco. Existem outras zonas alfandegadas para isso, mas, claro, a gente está sempre atento às oportunidades. Foi discutido no passado, mas na época o projeto não era viável, a conexão ferroviária, tá, gente? Para fazer um último trecho e nacionalizar aqui. Eventualmente, a gente conseguindo decolar com alguns projetos imobiliários que a gente tem, esse projeto pode voltar à tona e se tornar viável. Mas hoje o nosso foco é aquele cliente que tem, além né, do aéreo, ele também tem a outro modal e a gente consolide a operação e venda uma solução integrada com redução de custo para ele, tá? E eficiência, claro. Legal, de fato, o Rodoanel aí é muito relevante para todo mundo aqui da cidade, né? Celso, chegou uma pergunta semelhante aqui para você. Eu sei que você mostrou no começo da apresentação o mapa, né? Uberaba ali sempre privilegiada com relação à localização. Chegou uma pergunta sobre a integração da ZPE com a malha logística regional, principalmente ferrovias e rodovias. Se você quiser explorar um pouco esse ponto também. Tá bom, perfeito, Thiago. A nossa ZPE, ela tá exatamente no ponto que a BR-050 passa
Ao lado dela, a gente tem a conexão da 262, que é próxima também dela. Então, do ramal rodoviário, ela está literalmente ao lado. Uma das laterais da ZPE dá para a rodovia, então a gente tem conexão direta com a rodovia, sendo possível, né? A gente consegue construir isso, caso seja o interesse da empresa em discussão. E a gente também tem a conexão ao lado do ponto de vista ferroviário. A gente tem um ramal, nesse momento, desativado da VLI, que pode ser reativado caso exista demanda e volume necessário para reativá-lo, mas nós também temos o TIUB, que é o maior ramal ferroviário que a VLI opera aqui, chama TIUB, Terminal Intermodal aqui do Uberaba, é poucos quilômetros da nossa ZPE, então você tem ali conexão tanto rodovia quanto ferrovia muito próximas. Além disso, na própria ZPE, na frente dela, você tem ali o Porto Seco de Uberaba também, que também é um recinto alfandegário e auxilia muito nesse escoamento de produção também. Então, a gente tem conexão até do ponto de vista marítimo ali, que se inicia com o Porto Seco, por exemplo, também. Então, a conexão com os dois modais está bem clara. Com os três modais está bem claro. E com relação ao aeroporto, que poderia também ser um escoamento de produção via cargas, também fica a poucos minutos da nossa ZPE, muito próximo. Então a gente consegue conectar, sim, o mundo aqui de forma muito fácil. Legal, inclusive tem voos, né, do BH Airport aí para Uberaba. Voltando aqui para o Giovanni, chegou uma pergunta sobre o TECA, Terminal de Cargas. Perguntaram aqui sobre investimentos recentes e planejados no terminal e com relação ao tempo médio de desembaraço, se isso é um diferencial com relação a outros aeroportos. Perfeito, boa pergunta. Vou começar pela última pergunta. Somos um diferencial, tá? Por isso eu coloquei aquela questão no início do desenvolvimento do hub logístico, que o nosso time ele está preparado para desenvolver soluções para redução de custo, e isso inclui tempos menores de armazenamento, tá? Para vocês terem ideia, quase 80% da minha carga que ela fica até um período da carga aérea, não passa de um período, que seriam os 2 dias ali regulamentados pela ANAC, tá? Os outros 20 invadem, aí distribuem em segundo e terceiro período, dependendo da carga e do que acontece, tá? Mas 80% da minha carga hoje é até um período de armazenamento. Nós temos tabelas diferenciadas com os nossos parceiros, seja agentes de cargas e importadores. Então, por mais que tenham lá que o contrato de concessão permite uma tarifa sobre o valor CIF da carga, a gente trabalha com tabelas diferenciadas para o setor. Então, metalúrgico, automobilístico, mineração, metalúrgico. Então, a gente tem classes com tabelas diferenciadas para justamente a gente atrair, né, e trazer uma eficiência para os nossos clientes com redução de custo e eficiência, mas o nosso período médio de armazenagem aqui para carga aérea está em torno de 2 dias e para carga marítima em torno de 7 dias, tá, gente? Estou tirando o efeito greve da Receita Federal que nós tivemos ao longo de 2025. Então, no tempos e condições, na CNTP, né, condições normais de temperatura e pressão, os nossos períodos em torno de 2 dias para carga aérea e 7 dias para carga marítima, tá? Claro, carga marítima, quem tiver interesse, a gente compartilha o contato, coloca o time à disposição para a gente discutir o projeto de vocês para carga marítima. Realmente aquilo que eu coloquei no início da apresentação, a gente consegue fazer, mas temos algumas restrições e precisamos entender. Um exemplo prático, tá? Acho que o Celso colocou muito bem na ZPE. Eu não faço grãos de marítimo, não é o core business do aeroporto. Eu mexo com tecnologia, automobilístico, a parte da mineração, que é os equipamentos da mineração com tecnologia, né, com alta tecnologia. Então, enfim, a gente precisa estudar cada caso. Então, respondendo a questão do período médio é esse. Por fim, a parte de expansão e desenvolvimento. A gente tem sim, tá? O aeroporto está numa fase agora. Eu tenho um NDA com a empresa, então não posso falar de um operador de real estate. Então, um operador que vai fazer a ampliação do meu TECA doméstico, tá? Hoje, o meu TECA doméstico aqui no Aeroporto Internacional de Belo Horizonte ocupa uma área paralela ao TECA internacional. Eu preciso expandir o TECA internacional.
Então, a gente está atrás hoje de um parceiro, estamos em via de assinarmos, para fazer essa expansão. Ou seja, um operador de real estate, é como se fosse uma LogCP, uma Cone, que está lá no Nordeste, em vários aeroportos também, ou uma Brookfield. O empreendedor vem, cria o galpão logístico, administra ele, e ele tem uma parceria com o aeroporto. Então, a gente está fazendo isso para cargas domésticas e para outros desenvolvimentos aqui, porque isso traz, né, é, o expertise desse operador é, de real estate junto com a área que o aeroporto tem hoje. Então, a gente está hoje em vias de assinar um contrato aí nos próximos meses para que essa expansão se viabilize. Notec é internacional. Eu preciso de uma expansão, principalmente na parte da exportação, por isso, desse projeto, e a gente tem um prazo aí até 2027 para estar com isso aí concluído e atender dentro do que a gente tem de expectativa de crescimento da demanda de carga aqui no nosso Aeroporto Internacional de Belo Horizonte. Legal, Giovanni. Celso, tem uma pergunta aqui um pouco mais prática, de como é que funciona a cessão da área na ZPE e se as infraestruturas básicas já estão prontas com relação à telecomunicação, energia. E essa questão da cessão da área, como é que funciona? Se você entra em contato com a prefeitura, com vocês mesmos, se é uma locação. Perfeito. O sistema, na verdade, ele permite que tenha uma locação da área, que a gente chama aqui de cessão onerosa de uso do espaço. Então, traduzindo de forma mais fácil, ela é uma locação que você paga para instalar mensalmente com um contrato de 20 anos. Então, o valor é por metro quadrado e dependendo da atividade. Por que isso? Porque, na verdade, a gente faz uma negociação a empresa e a gente coloca outros gatilhos contratuais que vão permitir que a empresa cresça primeiro para depois ter que pagar. Então, a gente coloca um percentual de cobrança na reserva da área, depois o percentual aumenta com a aprovação do Conselho Nacional dos EPS e só passa a ser a tarifa definitiva quando a empresa está em operação já. E a gente pode ter gatilhos ligados ao faturamento da própria empresa ou também da movimentação de carga que vai acontecer por tonelada dentro do estabelecimento alfandegário, né? Então, a gente consegue flexibilizar a cobrança para viabilizar que as empresas possam estar lá na ZPE e ter o ganho necessário com relação a isso. E além desse aspecto sobre a infraestrutura, nós temos disponibilidade energética na região, a gente tem um linhão que a gente chama, né? Uma linha de alta tensão que passa ao lado da nossa ZPE, a questão é fazer a conexão, e a conexão, ela depende da demanda de energia da própria empresa. Então, isso vai de negócio a negócio. Para pequenos estabelecimentos já tem essa conexão realizada, porém, uma grande indústria, por exemplo, aí tem que fazer um pedido para a CEMIG, que é a Companhia de Energia aqui do Estado, para verificar o que seria necessário fazer de conexão na rede, se teria que ter algum reforço ou algum elemento nesse sentido para ser feito. Água é feita por túnel, por poço profundo, na maioria dos casos, porque pode ter demanda alta de água, e aqui a gente tem um aquífero grande que passa embaixo da nossa ZPE, então tem abundância de disponibilidade de água. Do ponto de vista de fibras, elas chegam até a porta da nossa ZPE, então quer passar fibra ótica para dentro, depende só da necessidade ali da empresa e de diálogo com as empresas de fibra ótica, mas todas elas chegam até a porta da nossa ZPE também. Então a infraestrutura ela está pronta, ela só precisa se adequar à empresa que vai vir para cá e à sua necessidade. Legal. Bom, vou terminar aqui com uma pergunta para os dois convidados. Chegou aqui ó, uma última pergunta: se há planos de criação de um corredor logístico BH Triângulo Mineiro, né, que são as duas regiões mais ricas aí do estado, a capital, e além de Uberaba, aí a gente tem polos importantes no Triângulo, tem que ter rivalidade com Uberlândia, né? Araguari é a cidade mais importante, a gente não pode esquecer disso. Mas, é,
ouvir um pouco do Celso e do Giovanni aí, se tem algum plano com relação a esse corredor. A gente sabe que Triângulo tem uma relação ali muito forte com São Paulo, né? Ô, Celso, quer começar ou eu começo? Pode? Ok, obrigado. Bom, acho que é uma boa pergunta, tá? Eu não sei, acho que no início da apresentação eu comentei da nossa vocação para a logística da região metropolitana de Belo Horizonte, leste do estado e norte do estado, né? Inclusive, Novo Nordics é nosso cliente, várias empresas no leste do estado também. Minas tem uma característica muito peculiar. Eu estava comentando isso até numa conversa prévia que a gente teve, eu, Celso, Tiago, a respeito disso, que é o quê? Outros polos logísticos e de comércio exterior em Minas estão muito ligados ao estado de São Paulo, ao estado do Rio de Janeiro. Vou dar um exemplo, tá, gente? O sul de Minas, hoje, em termos logísticos e com a infraestrutura que a gente tem de armazéns alfandegados nesta região, zonas secundárias, Guarulhos, o Aeroporto Internacional de Guarulhos e o Aeroporto Internacional de Viracopos é mais eficiente em termos logísticos, e aí eu estou falando, tá, gente, de descer mesmo e se movimentar até as indústrias, do que o Aeroporto Internacional de Belo Horizonte. Então, você consegue chegar a um custo muito mais viável e um tempo muito menor por Guarulhos e Viracopos, dessa sul de Minas, e a mesma coisa acontece na Zona da Mata, ali na região de Juiz de Fora, que é o Galeão, que também está na verdade, 1 hora e meia da Zona da Mata e das principais indústrias que estão ali no entorno. Inclusive, ali tem até uma indústria bem interessante que é responsável pelo grande volume de cargas do Galeão hoje, pela grande receita, mais de 45% da receita do Galeão vem da GE Selma, que está ali, né, na região serrana do Rio e também, né, em outras regiões ali do estado do Rio, divisa com Minas. Ela tem uma eficiência muito grande de usar o Galeão como porta de entrada, assim como acontece com o sul de Minas. A região de Uberaba, Uberlândia e Araguari, principal cidade, como segundo o Tiago, é, também tem uma facilidade logística mais relacionada a São Paulo, inclusive com rodovias que facilitam o escoamento por São Paulo, se comparado à região metropolitana de Belo Horizonte. Então, hoje, essa ligação com a região metropolitana de Belo Horizonte para usar, como seja escoamento para exportação ou para importação, não é o forte hoje aqui do nosso negócio e a gente não enxerga hoje, pode ser que mude alguma coisa, tá, gente? Eu sempre considero que tudo pode mudar, acontecendo alguma coisa, um rodoanel se tornando muito eficiente ou uma ligação ferroviária muito eficiente, a gente poderia estar desenvolvendo alguma coisa assim, mas hoje a resposta é não temos. Não sei se o Celso quer complementar. Gente, Celso, em minha defesa, minha família é de Araguari, por isso a piadinha, tá? Justíssimo, justíssimo. A gente aceita, a gente tem um carinho muito grande por Araguari, e que poderia sim ser a capital do Triângulo Mineiro, teria a minha assinatura aqui, de ter briga entre as outras, né? Então ficaria mais fácil. Mas falando sério aqui, é basicamente o seguinte: Uberaba, ela está praticamente da mesma distância de Brasília, BH, Goiânia e São Paulo. A nossa proximidade com São Paulo, ela é física, inclusive, do ponto de vista de divisa. Nós estamos na divisa com o estado de São Paulo. Então, essa proximidade é muito grande. O que faz essa conexão nossa de escoamento de produção ser maior com São Paulo do que com BH é a estrada. A qualidade da estrada Uberaba-São Paulo é sensacional. A qualidade da estrada de Uberaba até BH, ela ainda não é boa. Nessa gestão do governador Zema e vice-governador Matheus, está sendo feito um grande investimento de duplicação da rodovia, mas ainda assim é algo que dificulta para as transportadoras. Então, se a gente tem as duas opções de forma muito igual do ponto de vista de distância, a gente tem que ir por onde a estrada é melhor. Então, hoje a nossa conexão rodoviária, principalmente, ela é com São Paulo, sim, para a gente fazer escoamento dessa produção. Mas a gente tem a ligação aérea com o BH e a gente faz esse voo já é regular há um tempo
e ele é vantajoso para a empresa aérea que o opera. Então, caso tenha alguma empresa que vai fazer transporte de carga em algum aspecto, em volume pequeno, mas alto valor agregado, isso poderia funcionar com o BH Airport. Mas fora isso, a gente vê alguma dificuldade também, como o Giovanni mencionou, dessa aproximação em definitivo, enquanto a gente não tiver uma estrada de qualidade maior. A estrada é ok, não é ruim, mas ela é muito melhor para o estado de São Paulo, então os empresários optam por sair por lá mesmo. A gente carrega essa cruz do nosso relevo, né? Que acaba dificultando um pouco a logística. Obrigado, Celso. Obrigado, Giovanni. Acho que foi muito enriquecedor aqui o nosso debate. Se houver perguntas adicionais, depois a gente passa para vocês. Vou passar agora para o Thomas fazer o nosso encerramento. Excelente. Caminhando agora para um encerramento, como o Tiago comentou, e repetindo os agradecimentos do Tiago, Celso, Giovanni, muito obrigado pela sua disponibilidade, seu tempo e foco em trazer essas informações de uma forma clara, objetiva. Realmente fica muito claro para mim os benefícios possíveis. A gente tem visto esse desenvolvimento crescente do aeroporto, né, na região metropolitana do BH Airport, e a ZPF, né, finalmente, tão recentemente, né, menos de um ano de operação, acho que tem um caminho a trilhar muito importante. E o mundo tributário brasileiro não é fácil, né? A gente tem uma perspectiva de simplificação, né, mediante a reforma tributária que foi aprovada no final do ano passado. Mas para mim, escutando vocês, mostra o quanto é importante dentro das empresas ter essa conectividade, né, entre as áreas de logística, tributária, comercial, juntando uma estratégia para poder realmente analisar e concretizar essas oportunidades claras que ambos as suas empresas e regiões oferecem. Então, mais uma vez, obrigado. Agradeço também ao Tiago pela condução nas perguntas e respostas, foi excelente. Acho que poder desmiuçar um pouco mais essas informações. E realmente acho que para mim essa discussão reforça o papel estratégico de Minas Gerais no cenário nacional, no cenário internacional, e também o compromisso da Câmara em apoiar o desenvolvimento econômico do Estado. Então, para encerrar de fato agora, convido todos a continuarem acompanhando as nossas agendas da Câmara, os eventos, publicações, todos aí nas nossas redes sociais e no site. E só resta agradecer e desejar um excelente dia a todos vocês. Muito obrigado aí novamente, Giovanni e Celso. Estaremos em contato e a Câmara sempre à disposição. Bom dia. Obrigado. Obrigado a todos. Tchau, tchau, Obrigado, muito pessoal. obrigado. À disposição. À disposição. Até mais. Um abraço.